Na ecorregião norte fluminense, seguindo ao longo da costa marítima para o sul, encontramos nas desembocaduras de rios e lagunas formações vegetais típicas denominadas manguezais. Palavra derivada de mangue, extensão do substantivo que lhe serve de raiz, é um termo usado no idioma pátrio para designar uma planta do litoral, encontrada em charcos salgados, notoriamente em estuários de rios e barras de lagoas. A ocorrência ou não de manguezal ao longo da costa depende da topografia local, associada à presença de rios, onde seu curso inferior encontra-se plano, extenso e ligeiramente acima dos níveis médios das marés. Estes rios, qualquer que sejam seus volumes, assumem um curso meandrino, divagando lentamente, em curvas recorrentes, sem pressa de chegar ao seu destino, o mar. Com o solo fluido, o mangue torna-se encharcado, não oferecendo apoio às raízes, apresentando, além disso, outras dificuldades, como a presença de sal em solução e a ausência absoluta do ar e, portanto, de oxigênio, indispensável à respiração das raízes, além do acúmulo de húmus alcalino, que o torna sede de ativas sedimentações. Ocorrem diversas maneiras de sustentação das árvores no solo incerto do manguezal. Uma delas consiste no desenvolvimento de raízes escoras, que partindo de várias alturas de ramos aéreos, bem mais altos do que o nível maior das árvores, em torno da planta, atinge o solo lodoso e aí se ramificam abundantemente, logo abaixo da superfície, formando em cada ponto uma verdadeira sapata. Tal multiplicidade de apoio permite à árvore inclinar, cedendo à pressão dos ventos, sem o perigo de ser tombada. O sistema oferece ainda outra vantagem. Estas raízes aéreas estão em sua maior extensão acima do seu nível máximo periódico das águas. Quando o manguezal sofre pouca perturbação, causada pelas mãos do homem, percebe-se uma certa organização entre as principais espécies de vegetais que o constituem. Esta organização não ocorre de maneira absoluta no manguezal do Rio Paraíba do Sul, havendo constantes mudanças de posição nas faixas constituídas pela vegetação. Dividindo-se o manguezal por zonas, dependendo do local, há a primeira faixa, mais próxima ao rio, que é constituída por árvores frondosas e flores coloridas. É a zona dos ibicietos. Uma segunda faixa é ocupada pelo mangue vermelho, planta provida de raízes adventícias. Esta zona está constantemente sob a influência das marés. É denominada zona rizoforeto. A terceira faixa, podendo às vezes ser a primeira, quando ocorre a ausência dos ibicietos, é alcançado pelas marés mais altas. Esta apresenta um solo mais arenoso, sendo seu domínio o mangue branco. É a zona dos laguncularietos. E, finalmente, a quarta faixa, afetada somente pela maré alta, sendo constituída pelo mangue siriúba, também conhecido como mangue preto. É a zona dos avicenetos. Este ambiente de solo lodoso, negro e profundo, onde várias espécies animais passam suas primeiras fases da vida, refugiando-se dos predadores e se banqueteando do rico alimento disponível que a UENF escolheu para suas pesquisas. Não se podia encontrar um meio mais favorável para se estudar os numerosos animais amantes das águas salobras, com abrigos muito protegidos e uma grande regularidade higrométrica. O manguezal é um sistema tão complexo que poder-se-ia passar a vida inteira a estudá-lo. Não se forma camada herbácea abaixo das formações do mangue. A vegetação baixa compõe-se sobretudo de plantas jovens do mangue, as plântulas. A biologia da reprodução e a fisiologia dessas plantas
Seu xeromorfismo constituíram objetos de muitos estudos. A semente do mangue vermelho entra em germinação quando o fruto ainda está na árvore, alcançando o comprimento de 20 a 50 centímetros. Em dado momento, o embrião cai, se enterrando no lodo, ficando na árvore o epicarpo e os cotilédonos. Dentro de poucas horas, o tempo entre uma maré e outra, formam-se raízes adventícias, que fixam a nova planta no lodo, impedindo o deslocamento pelas águas correntes da maré seguinte. Na zona do avicineto, nas espécies de Avicênia, as raízes emitem uma infinidade de pneumatóforos. Estes vegetais atingem frequentemente uma altura superior ao do mangue vermelho, de 15 metros aproximadamente. A zona do Lagum Clarieto, constituída pelo mangue branco, é caracterizado por uma vegetação com porte que varia de 5 a 8 metros de altura. O manguezal do Rio Paraíba do Sul sofre muita influência de água doce, por isso é comum uma zona de montricárdia, constituída pela inga. Em algumas áreas do manguezal, ocorre uma vegetação muito diferenciada, que cresce próximo às margens dos canais interiores formados pelo mangue. Esta zona é particularmente interessante e única entre os manguezais do Sudeste brasileiro. Percorrendo o manguezal, logo se percebe que os senhores absolutos desse biótopo, constituindo as comunidades dominantes, são os caranguejos ussais, encontrados na lama. Outro frequentador deste ambiente é o caranguejo aratu, sempre visto no solo do mangue, ou escondendo-se em alguma toca. O mangue é o paraíso para os crustáceos, sendo o guaiamu o gigante entre eles, e os anões, uma legião de pequenos caranguejos, conhecidos como chama-maré, são os ucas e os tesouras. Por ser uma interface entre o mar, o rio e a terra seca, muitas aves passam o dia se alimentando no mangue. Entre estas são comuns os maçaricos de coleira e as andorinhas do mar. Por seu elevado número de espécimes de vegetais e animais, os manguezais de todo o Brasil têm sido explorados economicamente de maneira predatória, sem seguir medidas preservacionistas. A preservação dessas áreas deve visar o desenvolvimento de seu potencial biológico, ecológico e econômico. Somente através do incentivo a estudos e pesquisas científicas em áreas de manguezais que o homem poderá entender seu complexo ecossistema e preservá-lo para futuras gerações.